Muito bom dia, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que me acompanha nesse canal de evangelização diaconal. Sou o diácono Weiner, da Arquidiocese de São Paulo, região episcopal Belém. Esse terceiro domingo do tempo quaresmal, nós vamos à leitura do evangelho de hoje, que é João, capítulo 2, do 13 ao 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus então subiu a Jerusalém. No templo encontrou os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas nas suas barcas. Então fez um chicote com cordas e a todos expulsou do templo. Juntamente com os bois e as ovelhas, jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas. E aos vendedores de pombas disse: Tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai um mercado. Os discípulos se recordaram do que está escrito na Escritura: o zelo por tua casa me há de devorar. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostrais para agires assim? Jesus respondeu: Destruí este templo e em 3 dias eu o reerguerei. Os judeus então disseram: Trabalharam durante 46 anos para erguer este templo, e tu serias capaz de erguê-lo em 3 dias? Ora, ele falava isso a respeito do templo que é seu corpo. Depois que Jesus fora reerguido dos mortos, os discípulos se recordaram do que ele tinha dito e creram na Escritura e na palavra que Jesus falou. Estando em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos creram em seu nome, vendo os sinais que realizava. Jesus, no entanto, não lhes dava crédito, porque conhecia a todos e não precisava ser informado a respeito do ser humano. Ele bem sabia o que havia dentro do homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, a nossa homilia de hoje retrata essa passagem do Evangelho que gera muitas discussões sobre essa questão do templo, pois apresenta um comportamento muito surpreendente a respeito de Jesus, mas também conhecido como ele era por ter pregado, as bem-aventuranças, uma posição mais de mansidão, de paz, de misericórdia, Teriam ali os evangelistas talvez carregado, ao descrever essa cena das expulsões dos vendilhões no templo de uma forma muito forte da pessoa de Jesus? Ou será que também Jesus, de fato, teria feito uma intervenção mais firme para demonstrar nenhum tipo de tolerância a uma prática abusiva e intolerável que se estava fazendo no templo, as pessoas, os vendilhões naquela época, É uma pergunta que nós vamos escutando a cada ano e que realmente nunca se fecha, Esse momento, esse episódio não pode ser aí descolado do seu contexto, O que está em jogo ali não é pouco, nós sabemos, Pode ser visto por muitos lados, De um lado nós temos Jesus, que se vê diante do comércio e da prostituição, da mensagem de Deus, gerando sempre aquela fala sobre o lucro, os benefícios, que as custas da exploração dos pobres que iam ao templo, Essas gravuras muito ilustram, o Evangelho e mostram ali uma imagem muito marcante, Os pombos engaiolados, Os bois também eram vendidos, nós sabíamos, os carneiros, mas esta mensagem, esta visão dos pombos engaiolados, que não gera muita surpresa, De fato, se vendiam animais para o sacrifício, mas o que se deve chamar a atenção no Evangelho de hoje é que realmente a pomba é o símbolo, é o sinal, é o símbolo do Espírito Santo, E vendo ali a pomba engaiolada dos mercadores, é uma representação de aprisionamento do próprio Espírito,
à custa dos ganhos daqueles vendedores, né? Será que não era isso que se tratava, toda esta revolta de Jesus, né? Não era isso que nós podemos ver, o potencial de libertação dessa mensagem que hoje nós escutamos, né? As ações de Jesus, né? Esses gestos que aprisionam, né? As pessoas a si próprias, né? Ao interesse próprio, né? A ganância dos religiosos do templo que atropelam de fato o sagrado, né? A Deus, as ofertas que eram realmente os pobres traziam no seu coração, muitas vezes nem podiam comprar as coisas para se oferecer, né? E o outro lado também havia muito por parte dos fiéis, né? Uma complacência muito grande com o aprisionamento, né, do Criador numa estrutura de concreto, a figura do templo, né? O templo de Jerusalém aos poucos ia se tornando mais relevante como prática de fé do que realmente o culto que agrada a Deus, né? Não haveria nesse momento também aí uma conveniência, uma convivência humana, né? Neste fato da questão do templo, né? É interessante ou não que o templo seja realmente o seu significado ou apenas continue numa formação meramente de mercado e de interesse pessoal, né? Que nós percebemos no Evangelho é que Jesus age sobre essas duas realidades, né? Ele denuncia toda aquela infâmia da posição, da segurança, da falsa segurança que os mercadores da fé, né, estavam ali plantados no templo. E depois ele vai se referir também ao templo como uma estrutura muito perecível, ao mesmo tempo muito vulnerável, vamos dizer assim, né? Maior que o templo do seu próprio corpo, né? Que nós observamos, né? Que ele indica que depois de 3 dias o sentido do templo será o definitivo, que é o seu próprio corpo ressuscitado, vencedor da morte, glorioso, né? Da qual todos nós temos que ter ali esta visão, este alinhamento da nossa própria história, né? O sentido do templo é a presença de Deus. Cristo também é este verdadeiro templo que nos conduz a estarmos em comunhão com Deus, né? É chegado esse momento de que também nossos corpos, né? O convite é esse, né? Fossem vistos e devem ser vistos como templos do Espírito Santo, habitação do sagrado, né? A habitação de Deus, que é o que convém a cada um de nós. A reflexão, então, da nossa homilia de hoje faz pensar nesta maneira, né? Jesus é o templo, ele reforma e reformula e reconstrói ali o templo ao qual nós devemos seguir, né? Não um templo mais de pedra. Necessitamos das estruturas físicas, mas o físico não supera, não aprisiona o espírito. E ele derrama o seu espírito, ele é o ressuscitado para cada um de nós, né? Jesus não veio a este mundo para destruir nossas casas, né? Com suas pedras, construir conventos. Ele veio realmente nos dar a Ele próprio como um templo verdadeiro, né? Para que cada um de nós tenha uma alma renovada, fortalecida, que faz de cada coração humano um templo que agrade a Deus, né? De cada alma uma perspectiva de um altar e de cada ser humano também uma vivência batismal, sacerdotal, dentro do seu batismo, né? Esse tempo de Quaresma, então, para cada um de nós, é tempo de discernimento, né? Já estamos no terceiro já domingo, essa terceira semana da Quaresma que se inicia com esse domingo, né? É um tempo para cada um de nós também nos libertarmos de tantas seduções e soluções fáceis, né? Que a fé é desviada para que as pessoas tomem ali propostas que só favorecem a si mesmo, né? É tempo de cada um dar assim uma autodignidade também a si mesmo, né? Enquanto templo, moradia do Senhor, né? Que este evangelho de hoje, que o Senhor nos provoque a uma visão, uma concepção muito mais avançada da questão do templo, né?
Jesus está em nós, Ele é o templo. E se Ele está em nós, devemos santificar este templo por causa dele, em primeiro lugar, de tudo que Ele fez por nós. Que esse templo, que não é um templo mais de ferrugem, passível do tempo, das traças, mas agora o templo que é o seu próprio corpo, inundado da força do Espírito Santo oferecido por todos nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenhamos uma excelente semana, nessa terceira semana da Quaresma que se inicia, que tenhamos cada vez mais consciência do templo, que é o Espírito Santo que habita em nós, que Cristo conquistou por nós através da sua ressurreição. Que a sua força, a sua fortaleza também renove todas as nossas estruturas e que possamos ser agradáveis a Deus e a Ele, através do serviço aos irmãos. Amém.